Show, vamos lá. Olha só, tem uma questão 1 aqui, de geometria plana. Vamos dar uma lida nela aqui pra gente fazer aqui, ó. A figura mostra uma circunferência lambda de centro O e um triângulo AOB, né, que tangencia a circunferência no ponto A. Beleza, então tem um pontinho de tangência ali, ó, formando 90 graus. Se seno de alfa é igual a 1 sobre 2 e o segmento OA somado com OB é igual a 9 centímetros, o comprimento da circunferência, não é a equação da circunferência, pessoal, é o comprimento daquele aquele perímetro em vermelho ali, ó, que é o comprimento da circunferência lambda, tá? Esse lambda é uma letra grega que a gente coloca para representar uma circunferência. Ele quer, e é igual a quanto é esse comprimento? O comprimento da circunferência é o 2πr, né? E a gente quer calcular esse comprimento aí, precisa do raio. Se o comprimento de toda e qualquer circunferência é 2πr, deixa eu aceitar aqui, ó. Boa noite, Fabi. Então, se o comprimento de uma circunferência, é o 2πr, aqui é o seguinte, cadê o raio? Se eu substituir o raio aqui, morreu. Aqui é o seguinte, ó. Pessoal, tem um ângulo, tá? E ele deu a relação trigonométrica seno. Identifica a hipotenusa, para não dar nada errado, tá? A hipotenusa está sempre de frente para o ângulo de 90. Então, calma aí. Se OA mais OB é 9, se eu chamar aqui de x e OB de y, a relação trigonométrica seno já me dá a proporção entre x e y. Ele falou, ó, seno de alfa é 1 sobre 2, ó, só que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é y. Então eu vou escrever isso, ó, seno de alfa. Qual é o cateto oposto a alfa? É x. Qual é a hipotenusa? Está de frente para o ângulo de 90. Y. Seno de alfa ele forneceu, ó. X sobre y. E aí, ó, uma vezes o y, né, fazendo assim cruzado, é y. E 2 vezes o x é 2x. Quer dizer que o y, que é a hipotenusa, é o dobro do cateto. Então aqui, ó, se liga aqui, ó, 2x. Tá, e aí, ó, que isso soma na minha vida? Soma porque você tem OA mais OB dando 9, com uma incógnita só. Então OA é x, né? OB são 2x e dá 9. 9. X mais 2x aqui no Rio, né? 3x. Olha lá, só escorregar. Vai dar 3 ali. Boa noite, Cláudio. Então, se o 3 está multiplicando o x, ele desce dividindo. Vai dar 9 dividido por 3, que é 3. 3 o quê? Centímetros. Tranquilo? E quem é x? Quem é o segmento de reta que pega da circunferência, do centro, e vai até a extremidade? É o raio. Então o raio é 3. Aí tendo o raio, tendo o raio eu tô feliz. Que isso, calma. Ó, como ele pede o comprimento da circunferência, aqui ó, 2πr. Então 2 vezes π, o raio é 3. 2 vezes 3, 6, 6π. Comprimento é uma medida linear, né? Então continua em centímetros. Aqui é a resposta. Tranquilo? Belezinha, né? Aqui, ó. 6π centímetros, certo? Então vamos nessa. Lembra um pouquinho a questão da UERJ, né? Deu seno, pediu um segmento. A UERJ gosta de questão assim. Igual aquela verde da última prova. Vamos lá, pessoal. Ó, caiu na discursiva uma idêntica a essa daqui. Quem já fez prova discursiva aí da do CFO, na banca UERJ, né?
vai saber da questão que eu falo. Só que a única diferença é que no final ele pedia a distância entre PQ. E o ponto ainda era PQ. Você tinha que achar P e Q. Aqui ele só pede P e Q, certo? Na UERJ ele pedia P e Q. Você tinha que achar P e Q e depois fazer a distância entre os dois pontos. Vamos lá, vamos fazer tudo. Ó. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, estão representados os gráficos das funções x ao quadrado menos 4 e g de x menos x ao quadrado mais 2x, com os pontos comuns, P e Q, conforme a figura. As coordenadas do ponto P e Q são, respectivamente, coordenadas são valores de x e y. Aí eu pergunto, quem é a função g, quem é a função f? E por quê? Alguém quer? Pela concavidade das parábolas aí, Isso, dá pra achar. isso. Boa. Exatamente, né? A f de x só pode ser azul, né? Aqui, ó. Quem multiplica o x ao quadrado ali tá positivo. Que é o coeficiente angular, vamos dizer assim, o parâmetro A, que é responsável pela abertura aqui, ó, da parábola, pela concavidade. E ela tá para cima ou ela tá para baixo. Beleza? E é o seguinte aqui, pessoal. Como ele quer as coordenadas do ponto P, direto, de cara, a gente já consegue matar algumas alternativas. Por quê, Lan? Porque P tá tocando em X. Calma que eu vou devagar. P tá tocando em X. P, todo ponto que toca o eixo X tem Y igual a zero. Concorda ou não? Sim. Então, na f de x, você já coloca zero. Ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 4. Você sabe que P é um ponto que está ao lado direito da origem, então ele é positivo. As coordenadas dele ali, ó. Tá em cima do eixo x no lado direito, positivo. X ao quadrado menos 4, coloca zero, porque todo ponto que toca o eixo x é y igual a zero. Ó, x ao quadrado menos 4. Ganha esse 4 positivo passando ele para a esquerda. E só tirar a raiz, ó. Tem uma coisa que... Tá vendo isso aqui, ó? 4 é igual a x ao quadrado. Aí o aluno fala, esse 2 aqui ele cria vida e tira a raiz lá do cara. Né? Deu poder pro cara, filho. Mas olha só, o que acontece na realidade? Tudo que você faz na esquerda de uma equação, você faz na direita. Então se você vai tirar a raiz aqui, você tira dos dois lados, entendeu? É isso que de fato acontece. A gente, de forma didática, a gente fala, passa pra lá e passa pra cá. Não tem perna, não tem passa pra cá e passa pra lá, pessoal. A gente só faz isso de uma forma didática. Raiz de 4, ele é mais ou menos 2. Beleza? Aqui, ó. E x ao quadrado aqui, ó. Tem um índice, não tem ninguém a 2, ó. Vai simplificar, vai sair. Belezinha? Então, x é igual a mais ou menos 2. Aí, por isso que eu falei, a abscissa aqui, olhando para o ponto P, ela é positiva ou negativa? Né? Ela é positiva. Ela está à direita aqui da origem. Então, não convém considerar menos 2. Então, x do ponto P é igual ao quê? X do ponto P é igual a 2. Belezinha? E aí, vamos lá, ó. 2 e 0, né, pessoal? Porque é 0 para y. Aí vamos ver o que a gente consegue fazer se a gente estava com pressa. Vamos supor que a gente está com pressa. Ponto P, 2 e 0. Ponto P é o primeiro. Ó, sai fora. Sai fora. Tá vendo? Tenta dar uma olhadinha assim para ver se você consegue já eliminar algumas besteiras. Às vezes você mata a questão sem precisar ir além. Ganha tempo. Dá para matar bastante questão assim. Então vamos lá, ó. Agora a gente tem que achar essa coordenada aqui. Q. Só que esse Q, ele é o encontro das duas funções. Não tá? Uma passando pela outra ali? Igualzinho? Bom, Manda. dá pra matar também a letra A, né? A letra A, pelos os sinais, né? É, tá, então, porque tu achou uma das raízes aí é 2, certo? E no vértice aí, vai ter um vértice aqui, né? No eixo Y, Sim. e o lado oposto vai ser menos 2, né? Que é a mesma medida, no caso, da origem até o 2, depois da origem até o lado esquerdo, já é menos 2. Então não pode ser porque o ponto que vai estar
perpendicular aí o Q, do X do Q, já vai ser maior do que menos 2. Você fala esse aqui, né? Desse aqui vai ser. Aqui vai ser menos 2, certo? Isso? E aqui vai ser maior. Aí a gente maior porque é em módulo, né? Falando assim pra não confundir, porque confunde. Sim, 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 é. Aqui, sim, também. Já dá pra tirar ali a letra A, né? Dando uma olhada desse nível aí. Então já arranca a letra A aqui, ó. Tá vendo? Talvez. Muita questão você consegue. Boa noite, Vitória. Você consegue matar fazendo essa análise e ganhar tempo. Ó, a B dificulta um cadinho. Porque não tem como provar que ali é menos 0,5 ou 1. Ou menos 1 ou menos 0,5. No olho não dá. Não dá. Então ficaria entre a B e a D ali acirrado. Né? Show de bola, Claudio. Agora o que a gente tem que fazer? Igualar as funções. Né? Tem que dar uma igualada aí nas funções. Por quê? Porque esse ponto Q, ele é tanto... Ele tá passando tanto para a função em azul quanto para vermelho. Então ele é comum às duas funções. Se é comum, só tem um jeito de achar ele, igualando as funções. Que é exatamente onde elas cruzam, onde elas se encontram, onde elas são iguais, ali no ponto Q. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer f de x, ó, igual a g de x. Belezinha? Também tinha que fazer isso na questão da UERJ. F de x é x ao quadrado menos 4, tá lá em cima no texto. E g de x tá aqui, ó, menos x ao quadrado mais 2x. O que eu vou fazer? Esse menos x ao quadrado eu vou passar para lá, vai ficar x ao quadrado e recebe esse aqui positivo, fica 2x ao quadrado. Menos 2x, né, que passa para cá, ó, menos 2x. Menos 4 igual a 0. Para simplificar a nossa vida aqui, eu vou dividir o quê? Todo mundo aqui por quanto? Por 2, né? 2. Ficar fazendo tanta conta. Ó, 2 por 2 dá 1, menos 1, menos 2, 0 por 2, 0. Então fica x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Belezinha? Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui porque nem sempre por soma e produto dá certo, né? O A é quanto? Isso aqui é um C, tá, pessoal? Termo dependente. O A é 1. Aqui, ó. Quando não tem ninguém aqui é 1, né? Cuidado, hein? Quando não tem ninguém aqui é 1. Não é 0, não. Se fosse 0, isso aqui iria ser eliminado. É 1. Aqui é menos 1, ó. O B, que é aquele que multiplica a variável que está elevado a 1. E C é menos 2. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes o A vezes o menos 2. Essa continha aqui dá 9, né? Na raiz 3. Aí vai e chama no x aqui, ó. X é igual a menos b, que é 1. Se eu for dar menos 1 vai dar 1. Mais ou menos a raiz de delta que é 3 sobre 2 vezes a, que é 2. Novamente, cuidado com o sinal. 1 mais 3 dá 4. Com aquele 2 lá de baixo dividindo, 2. 1 menos 3, menos 2, dividido por 2 menos 1. Bom, a abscissa ali está à esquerda da origem. Ela é negativa. Então aqui é o menos 1. Ó. Belezinha? Ali é menos 1. Então aquele ponto ali tem x igual a menos 1. Se você quiser, você já poderia vir aqui e marcar isso aqui, D. Ah, ela não precisava o menos 3 não? Não. Não precisava. Primeiro que o menos 3 está aqui e aqui, ó. Já confirma. Que esse pontinho aqui, ó, a ordenada tem que ser menos 3. Boa noite, Thales. Mas vamos fazer aqui, porque é só jogar o menos 1 onde? Em qualquer uma das funções. Concorda ou não? Porque aquele ponto Q não é comum para ambas as funções. Então você pode jogar o ponto menos 1, a abscissa, né? Menos 1 em qualquer uma das funções, já que aquele ponto Q é igual para ambas. Então se você jogar, olha que maneira, se você jogar menos 1, olha quanto que vai dar na G. Cuidado, aquele menos não é do x, tá fora. Tá vendo? Agora você vai jogar o x igual a menos 1, então fica menos 1 ao quadrado. E tem o mais 2x, ó.
mais 2 vezes o x, que é menos 1. Cuidado com isso que isso pega. Então, o g de menos 1, ou seja, quando o x é menos 1, quem é y? Menos 1, menos 1 ao quadrado é 1. Com aquele menos 1 ali, ó, menos 1. Mais 2 vezes menos 1, que é menos 2. Olha lá, menos 3. Aqui é menos 3. Luan, joga pro outro ponto, jogo. Tem que dar, né? F de menos 1, que é a função f de x. Ó. Vai ficar menos 1, agora não tem nenhum sinal lá fora. Ó. Então é ele todo aqui ao quadrado e não tem ninguém lá fora. Menos 4. Menos 1 ao quadrado, ou qualquer valor negativo ao quadrado, vai ficar positivo. Fica 1. 1 menos o 4 é menos 3, tá vendo? Quer dizer que eles têm o quê? Ordenadas iguais. Então, confirma a letra D. Tranquilo, pessoal? Tem mais questão de função? Para lembrar vocês o seguinte aqui, ó. Vamos lá, vamos dar aquele mergulho profundo em águas escuras. Que isso? Ó. Para ativar o neurônio na função quadrática. Aqui é o seguinte, ó. Pessoal, como que a gente pode ter, né? Quais são a lei de formação de uma função quadrática? Boa noite, Jonathan. Seria o f de x, tradicional, né? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? A, b e c são os parâmetros, também chamado de coeficiente da função quadrática, ou função de segundo grau. Lembra só que f de x pode ser chamado de y, beleza? Porque a y, o x está sempre em função de y. Então f de x é o próprio y. Quem fica em função de x é y. Belezinha. Aqui tem algumas formas, vamos dizer assim, da lei de formação. Isso aqui é lei de formação. É essa lei de formação, são essas letrinhas que estão aqui que dão essa curva. Essa curva é a forma geométrica. Essa aqui, ó, é a forma algébrica. Isso aqui é igual a isso. Beleza? Só que uma está escrito na forma algébrica e a outra na geométrica. São duas formas de representações diferentes. Beleza. Essa aqui é a forma geral, né? Que a gente conhece, a mais clássica. Só que tem algumas questões que é muito difícil sair com isso aqui e talvez nem saia. Como aquela 10 da UERJ discursiva, né? Que ela cobrou. A UERJ adora complicar um pouquinho a vida. Então, assim, é o seguinte, ó. Tem a forma fatorada, que seria o f de x igual a. Aí você pega o x menos uma raiz e multiplica por x menos a outra raiz, né? Porque é uma função do segundo grau, grau 2, duas raízes. Então essa aqui é a forma fatorada da função do segundo grau, quando você tem o a e você tem as raízes. Dá para fazer a função. Com a função, você tem tudo, você consegue tudo. Beleza? X do vértice, y do vértice, raízes. Dá para fazer o deslocamento do gráfico da função, dá para transladar ela vertical, horizontal, dá para botar ela para dançar, não é sacanagem não, né? Dá para botar a função para dançar no aplicativo. Enfim, tendo a lei de formação, você consegue tudo que ele pedir, beleza? Outra forma aqui, ó, canônica. Nem todos os livros passam a forma canônica, que é o a, que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, mais o y do vértice. É quando você tem o a, o x do vértice e o y do vértice, você monta o gráfico dessa função. Tranquilo? Muitas das vezes, você, esse f de x não é y, ó, vou escrever ela assim, ó, a x, foi o que aconteceu na UERJ, ó, x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Muitas das vezes você tem um ponto no gráfico, como esse 2 aqui, 2 e 0. E esse ponto ele é necessário para você achar o a. Por exemplo, você quer montar a função pela forma canônica, mas não tem o a. Se você não tem o a, não dá. E aí, como é que você vai montar? Você vai botar x do vértice, vai tentar criar equações. E aí o ponto, quando você joga o ponto, o y e o x, você consegue calcular, porque a questão te dá lá o valor mínimo, né, da função, o máximo, o mínimo, que é o y do vértice, e você, coladinho com ele, tem o x do vértice. Então você joga o ponto, x do vértice, y do vértice e acha o a, volta sem o ponto e monta a função. Tá?
essa fórmula daria para matar a questão discursiva 10 da UERJ bem tranquilo. Bom, tem a forma fatorada, tem a forma ali canônica, que seria essa daqui, só tirar aqui. Tem essas três maneiras aqui, tranquilo? De calcular uma função, uma lei de fazer a lei de formação da função. Você tem que lembrar, ficar bem ativo, ó, que x do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a. Essas duas referências aqui para você, ó, que você não pode esquecer. Belezinha? Mais o que pode falar aqui de função do segundo grau? Quando o A é positivo, a concavidade, ó, é um sorriso, né, para cima. Quando é negativo, a concavidade é voltada para baixo. O que é o C, né? O que é o parâmetro C? Boa noite, Daniel. O que é o parâmetro C? É onde toca o eixo Y, né? Então, por exemplo, aqui, ó, qual é o C dessa função aqui, ó, azul? Se você olhar para o gráfico de f de x, que é essa função azul, você consegue ver o C, não consegue? Que é um pouquinho menor do que menos 3. Aqui, ó. É o x do vértice. Beleza? Ele tá bem aqui, ó. Não, desculpa. É o y do vértice. Tá tocando exatamente ali no menos 4, né? Menos 3 tá aqui, mas um pouquinho aqui embaixo. Menos 4. Tocou o eixo y. Tá aqui, ó. Tá? Seria o C, o termo independente. Não precisaria calcular o y do vértice para você ver isso. E o x do vértice, Luan? O x do vértice, eu não falei aqui que é menos b sobre 2a? O y do vértice está aqui, que é menos 4. Está aqui ele. O x do vértice não está sempre, não falei que são um casal? Ele está sempre junto? Então, se você calcular x do vértice, né, menos b, mas o b não se manifesta. O b está sempre junto com o x, né? Olha lá, x sozinho não se manifesta. Então, porque b é zero. Se você botar zero aqui, vai zerar tudo. Olha lá, ó, x do vértice é na origem. Tá passando aqui. Beleza? Então, de vez em quando, eu fazer essas análises assim. Luan, Oi. me tira só uma dúvida. Quando a gente vai achar as coordenadas do ponto P, a gente pode colocar quando corta o eixo x, y é igual a zero. Beleza, a gente vai achar o x, né? Aí você achou o 2. Uhum. Mas por que a gente não pode fazer isso? Eu tentei fazer isso pro quê? Pro g de x, né? E aí é a mesma coisa, ele não está encontrando com o P, onde x é igual a 2? Calma, tem que ter cuidado porque a função vermelha está tocando o eixo x. A função azul, no ponto Q, não toca o eixo x. Ela toca mais um pouquinho mais lá para cima. Para achar o P sem fazer isso, jogar o zero para y, poderia achar igualando as funções. Daria um 2 e um menos 2. Aí o 2. Entendi, O porque 2. Não, eu fiz errado mesmo. Eu coloquei. Beleza, eu achei o P, achei o X do P, né? Que é o 2. Aí depois eu quis fazer como se uma das raízes de Q, da função Q, também fosse 2. E aí eu quis achar o Y Isso. primeiro. Aí repara, o Q só pode receber uma raiz se ele tocar o eixo x. É uma condição. Ele não toca. Então ele não vai receber essa raiz. Entendi. O P toca. Então ele recebe a raiz. Ele zera a Tá, função. foi. Tá, beleza. Que eu olhei pela. Uhum. Isso. Eu não Confunde sei sim. falar agora pelo quê, mas enfim, eu olhei e fiz errado. Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Então ali tem a fórmula geral ali, né? A fatorada, a canônica, x do vértice e y do vértice. Tem que você aqui reconhecer talvez que a função, a UERJ, ela queria isso do aluno, que você soubesse que o A positivo é com cavidade para cima, o negativo é para baixo. Você tem que saber isso. Mas o que você precisa saber de função do segundo grau? O ponto C, ele é o ponto onde toca o eixo y. Tranquilo? Uma coisa bem interessante que ajuda muito na questão
A UERJ, ela gosta de pegar esses caminhos que o arroz e feijão todo vestibular tem, né? Ela gosta de pegar aquele que está assim escondido. Aquele que, pô, esse aqui o aluno é difícil de encontrar. Então, por exemplo, uma coisa que bem interessante seria esse aqui, ó. Ela dá uma função do segundo grau e você saber que o x do vértice, vamos colocar aqui, ó. Ele é o que das raízes? Média aritmética. Isso. E aí talvez você, se você não souber disso, não sai. Né? Então você tem uma raiz aqui, ó, e outra aqui, x1 e x2. Esse x do vértice aqui, ó, talvez você precise dele para calcular o y do vértice. Certo? Já que ele é um par ordenado, ele é o par do vértice. Ó. X do vértice e y do vértice. E talvez você jogando na função não saia. Talvez você tentando achar pela fórmula não saia. E aí ele te dá só as raízes. Só. Mais nada. E aí você tem que saber que x do vértice é x1 mais x2 dividido por 2. Belezinha? É uma saída aí. Ó. Lembrar que, por exemplo, se o delta você tiver numa questão, né? E o delta dá negativo, calma, você não vai parar a questão se o delta dá negativo. Ah, Luan, deu negativo, eu fiz a conta errada. Fiquei nervoso lá um dia, fiz a conta errada e deu negativo. A UERJ, ela gosta muito de fazer isso com o aluno. Porque quando a gente está no conjunto dos reais e calcula e o delta dá negativo, a gente já fica nervoso. Caramba, calculei alguma coisa errada aqui. Como é que eu vou tirar a raiz de índice par de número negativo? Não tem. No conjunto dos reais não tem. Bom, vai duas hipóteses aqui para mim. Ou você não vai precisar dessa raiz, muitas vezes, por exemplo, y do vértice, você não precisa tirar a raiz de delta. É só um menos delta sobre 4a, acabou, você não precisa tirar a raiz. Ou você vai seguir esse meio, esse pensamento, esse raciocínio, que você vai precisar só do y do vértice para matar a questão. Ou, se caso der negativo, fazer uma análise na função. A função, se o delta ficar negativo, ela vai ficar só flutuando. Ela só não toca o eixo x, só isso. Ela fica assim, ó. Deixa eu apagar pra você. Aqui, ó. Só. Em equações você vê isso. O ERJ também já cobrou no exame de qualificação uma questão de inequação. Se o delta ficar negativo, ó, você não vai parar de fazer. Você vai analisar, pô, será que eu consigo pelo y do vértice? Será que eu consigo analisando a função? Porque o gráfico fica assim, ó. Caso o A for positivo, tá, pessoal? Aqui. E a função, ela é toda, ó. Ela só não toca o gráfico. É só isso. Talvez pode ser uma questão teórica que ele pergunte, né? Como também, se der negativo e você tiver que fazer as raízes, ele pedir, como já pediu, né? Em questão de polinômios e números complexos, você lembra lá daquele da relação do números complexos, né? Que i ao quadrado é o quê? Você vai jogar lá na raiz. Menos 1. É menos 1. Tá, Luan, deu lá a raiz de menos 4. Tá, aqui, ó, tranquilo, filho. Não para, não. Ó, raiz de menos 4, né? Mas menos 4 é um valor que pode ser escrito com menos 1 vezes o 4. Ó. E aí você vai fazer raiz de menos 1, que multiplica a raiz de 4. Raiz de menos 1 é i ao quadrado, ó. Aí você vai jogar lá, ó. No lugar de menos 1, você bota i ao quadrado. Raiz de 4 é 2, ó. Certo? Quando você tira um valor aqui, raiz de um valor que está ao quadrado, dá mais ou menos ele. Então isso aqui dá mais ou menos o quê? 2i. Tranquilo? Então vamos nessa. Luan, Manda. eu posso dizer na g de x que esse ponto aqui é o y do vértice? Ou não? Esse ponto Q é o y do vértice. Não. O y do vértice... O y do vértice é igual um casal. Ele está sempre com x do vértice. Se eu posso dizer que o ponto Q... Repete de novo para mim. Se esse ponto Q aí é o y do vértice dessa função g de x aí. Ó. Tem algumas coisas pra gente falar aqui, ó. Um ponto
um ponto, ele é composto por duas coordenadas, x e y. Então, falar que ponto Q é x do vértice, calma. Um ponto tem duas coordenadas, x e y. Um ponto não pode ser uma abscissa ou uma ordenada. É os dois juntos. O ponto Q, ele é uma junção de duas coordenadas, y e x. Entende? Então, ó, aqui, ó. Aqui é o vértice. Ele é composto por x do vértice e y do vértice. O vértice é um ponto composto por duas coordenadas, x e y. Eu não posso falar que o ponto Q é o x do vértice ou o y do vértice. No máximo que ele é um ponto composto por duas coordenadas, só. Mas eu entendi a sua pergunta, que é o seguinte. Você quer saber se isso aqui é o ponto de mínimo da função? Seria isso? Se ali tem o x do vértice. Sim. O ponto de mínimo, cara, da função... Nesse caso aqui, ó, não, né? O Q não, né? O vértice está aqui, ó. Ó, o vértice aqui, ó, no menos 4. Porque a função azul, ela não é f de x igual a x ao quadrado menos 4? Calcula o x do vértice dela. Mas no caso, a minha dúvida é se é da g de x. Da g de x. Não, aí o ponto de máximo dela é aqui, ó. O ponto de máximo é onde ela vai inverter o movimento dela. Ela inverte lá. Aí esse ponto aí, ele tá com qual é o outro par dele? Esse Que ponto tem o f de aqui, x, tem o x do vértice e o y do vértice, né? é Aí. só você achar isso, é só você achar o vértice, que vai te dar os dois pontos. Vamos lá na função g de x, que tá com concavidade para baixo. Então, a minha dúvida era se esse outro ponto aí, desse extremo, era o quê, entendeu? Que aí seria o... porque eu acho que, teoricamente, eu devo estar falando besteira. Aqui é o Eu acho que y deu do pra vértice entender o que eu dela, quis dizer. e aqui é o x do vértice dela. Aqui, y do vértice dela e x do vértice dela, entendeu? Aqui é um ponto lá na lateral da função. O x do vértice dela tá aqui e o y do vértice dela tá aqui. E aqui é o vértice dela, o ponto de máximo. Quer ver, ó? Vamos provar fazendo conta. Mais 2x. Tá. Qual é o x do vértice dela? Menos b sobre 2a. Menos 2, né? Desculpa, menos o 2 ali. Sobre 2 vezes o a. 2 vezes o a é menos 1, fica menos 2. Isso aqui dá 1. X do vértice dela tá aqui no 1, ó, onde eu coloquei. Tá antes desse 2 aqui. Tá aqui no 1. Agora coloca o y do vértice. Menos delta sobre 4a. Menos delta, né? Delta a gente tem que fazer. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac. Vamos fazer pra você ver. Que não tem nada a ver ali com o ponto Q. É b ao quadrado. Qual é o b dela? É 2. 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes o a, que é menos 1. Vezes o c, que é 0, né? Não se manifesta, é 0. 0 é geral. Então delta é 4. Aí vai ficar menos 4, porque tem esse menos aqui, sobre 4 vezes o a. O a dela é menos 1. Vai ficar menos 4. Ó. Vai dar 1 para y. Aqui, ó. Vai dar 1 aqui. Beleza? Então o y do vértice é 1 e o x do vértice é 1. O ponto Q não tem 1 e 1. Então ele não é vértice, não. Até porque ela tá assim. Pô, eu tava viajando na teoria aqui então, Aqui é o cara. vértice. Tem que rever isso aí. O vértice é onde separa, ó. Tem uma linha aqui imaginária que separa a função. Ó. Que separa onde ela cresce e onde ela decresce. Essa linha aqui imaginária, que se chama o eixo aqui, dessa função, ela separa exatamente no vértice. Eu não posso falar que aqui é máximo. Tá? A função ainda está subindo, subindo, subindo. Ó, subindo, 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 subindo no ponto de máximo, vértice. Descendo, 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 descendo. Entendeu? Ela separa o crescimento e o decrescimento da função. Aquele pontinho ali de cruzamento entre o crescimento e o decrescimento no encontro é o vértice. Em lançamento oblíquo,
em movimento retilíneo uniformemente variado, você vê que quando o móvel ele troca, né? No ponto de inversão do movimento do móvel, onde ele tem que parar para voltar. Se eu jogo uma bola para cima, ela tem que parar para voltar. No ponto onde ela para, que é ponto de máximo da inversão do movimento, onde ela troca o vetor velocidade ali, é o vértice. Também dá para fazer questões de MRU, V por função do segundo grau. Tranquilo? Então vamos lá, vamos avançar nas questões. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Então vamos. Ó, tem uma questão de geometria espacial, ó. Um bloco cúbico de aresta K. Pessoal, um cubo. Qual é o nome que o cubo recebe? Na geometria espacial também. Pra gente criar repertório aqui, ó. Cubo. Ele tem quantas faces? 6. Todas elas são quadrados. Então é hexa alguma coisa regular. Beleza? Caso você escute isso aqui, ó, ou leia, é um cubo. Por que hexaedro? Porque tem 6 faces. Hexa campeão, 6 vezes campeão. E por que é regular? Porque todas as faces do cubo são quadrados. Tem todas as arestas iguais. Tranquilo? Paralelepípedo também, mano? Paralelepípedo não. Paralelepípedo ele não é nem irregular, né? Paralelepípedo reto retângulo são que faces opostas são retângulos, certo? E faces opostas 2 a 2, né? Não todas, pode ser quadrado. Como aqui, ó, por exemplo. Aqui é um quadrado, lá é um quadrado. Aqui, ó. Essa face é retangular e aquela outra lá imaginária é retângulo. Tranquilo? Show. Isso aqui tudinho é um paralelepípedo reto retângulo. Sem essa mordida aqui, ó. Que isso? É, isso. Então vamos lá. Um bloco cúbico de aresta K e volume 216 cm3. Para aí. Se a aresta dele é K e ele é cubo, eu já posso achar K? Pô, ele falou que a aresta é K. Sim. E volume 216. Qual é o volume de um cubo? Ó. Vamos colocar aqui, ou também chamado de hexaedro regular. Ó. É comprimento, altura e largura, né? Isso aqui é um cubo. E o volume é isso aqui, ó. Ele tá chamando de K, né? K. Aresta K. K. Então o volume aqui é o quê? É KKK. Uma risada, Lua? Não. K ao cubo. Beleza? O volume ele deu 216. E K ao cubo. Pessoal, qual o número que a gente tem que pensar assim, né? Porque quando sai do quadrado, a gente já não tem um hábito de muito de gravar quais são as potências ali de 3. Mas qual o número que elevado ao quadrado, ao cubo? Tipo, ele vezes ele vai dar 216, né? 6. 6. Então K é igual a 6. Ó. 6 centímetros. Então achamos K aqui, ó. Que direto K? Vamos lá. Que K? K é 6, mas ele é igual a quem? Olha aqui pra mim aqui, ó. Olha aqui pra essa parte aqui, ó. Isso aqui é K. Certo? Mas isso aqui também é K. E Lu, a gente tem que ter olhar um pouco para os outros lados. Isso. Então quem que é ali na figura que tá querendo se esconder que é igual a K? Tá meio escondidinho no cantinho esquerdo. O Z. O Z. Aqui, ó. Ó o K aqui, ó. Então esse aqui é 6, ó. Porque esse comprimentinho aqui, essa altura, é essa aqui. Se isso aqui em cinza é um cubo, ó, isso, tudo é K, ó. Beleza, então tudo é 6. Esse aqui é igual a esse. Beleza, então vamos lá, ó. X, Y, Z, conforme mostra a figura, cujas dimensões indicadas estão em centímetros. Beleza, sabendo-se que o volume do bloco cúbico
corresponde a 1/5 do volume do bloco retangular. Eu gosto de escrever. Eu gosto de fazer assim, ó. Olha só isso aqui que ele deu, ó. O bloco cúbico corresponde a 1/5. Aí eu faço assim, quando eu estou fazendo questão, né? O bloco cúbico corresponde a 1/5 do volume. Então o volume do bloco cúbico, ou só do cubo, é igual, ou seja, corresponde, é igual a 1/5 do. Esse do é multiplicação. Aqui, ó. Do. Aqui, do em forma de multiplicação. Do que? Do volume do bloco retangular. Do volume do bloco retangular. Tranquilo? Então o volume do cubo nós temos, que é 216. É igual a 1/5, né? É 1/5 ou 1/7? 1/5. Do volume do bloco retangular, que é Z, Y, X, né? É a base, aqui o comprimento aqui, ó, largura e altura, ou seja, Z, Y, X. Só que Z é 6, né? Z, Y e X. Beleza. Só que ele fala que X é 3K. Se K é 6, X é 3 vezes 6, 18. Então Y vezes X, né? Só que X é 18. Só sobrou aqui ele, ó. A medida da largura aí, a medida do volume do bloco retangular x igual a 3, a medida da largura y indicada no bloco retangular é igual a... Ele quer y, né? A gente tem que fazer essa continha aqui. Então vamos lá. Como é que a gente pode facilitar a nossa vida com essa conta aqui? Pessoal, vou escrevê-la aqui em cima, para a gente não ficar escravo de números. 216 é 6 vezes 6 vezes 6. Isso é 1/5 de 6 vezes y, 18. É 3 vezes 6. Luan, por que você fez isso aqui? Coisa linda. Que isso? Ó, esse 6 com aquele outro 6. Beleza? Aqui, ainda ganha ainda o 3, ó. 3 por 3, 1. E aqui, 6 por 3, 2. Luan, foi todo mundo embora. Calma. Ó, 2 é igual a 1/5 de y, né? Aí vai ficar assim, ó. 1 vezes y aqui no Rio, perto da Lapa, é quanto? É y. 2 vezes 5, 10. Olha lá. Coisa linda, Lu. Que isso. Ó. Matemática básica na veia. É, porque... Entendeu? Abrindo ali... Agora você imagina jogar o 216, o cara multiplica por 5. Cara, eu fazia isso direto. Aí vai dar um número 1080, né? 216 vezes 5, 1080. O cara vai dividir por 16 e 18. Ah, é muita coisa. Então eu abro os valores, porque os valores maiores, eles são constituídos dos menores, né? 1000 é constituído da base. 10 vezes 10 vezes 10. Todo valor que é grandão pode ser decomposto, né, em pequenininhos, em partes que você pode simplificar. Então, quando você estiver fazendo conta, não multiplica direto, não. Você só encosta o valor do lado. Que aí, provavelmente, se você tiver numa equação, é difícil na matemática, você não está em uma equação, né? Você vai conseguir simplificar. Então, quando eu estou fazendo conta, eu não multiplico. Eu tento abrir o máximo para simplificar. É letra E, né, pessoal? Alguém tem um gabarito aí? Ó, o que a gente pode ver aqui de cubo? Essa aqui é qual questão? É letra E, 10, né? Vamos lá. O volume do cubo, né? Pra gente não perder de vista aqui, que é K ao cubo, ou seja, aresta, aresta, aresta é o cubo. Aresta vezes aresta vezes aresta. E a diagonal do cubo, que é importante. Só pra gente não perder a viagem, ó. Diagonal do cubo, tá, pessoal? Não é a diagonal da face, não. Diagonal da face é um quadrado. Diagonal de um quadrado. Eu quero essa diagonal aqui, ó. Bom, tá vendo? Se você teria que fazer um triângulo, desse triângulo, achar essa diagonal da face aqui, pontilhada, fazer um Pitágoras, dá trabalho. Então, ó, a diagonal do cubo, desse de qualquer cubo é o que, ó?
é K raiz de 3. Certo? É a aresta raiz de 3. Ó. Aqui no pontilhado vai dar o quê? K, que é ao lado desse quadrado aqui de baixo, ó, raiz de 2. Faz Pitágoras pra você ver nesse triângulo aqui. Ó, dzão ao quadrado. K raiz de 2 ao quadrado vai dar K ao quadrado, que multiplica 2, mais aquele cateto lá escondido lá. Ó. D igual a raiz. 2K ao quadrado mais K ao quadrado aqui no Rio dá 3K ao quadrado. K ao quadrado sai, né? Olha lá, K raiz de 3, diagonal do cubo. Mas você saber fazer isso aqui não fica muito mais confortável, né? Mais rápido, ganha tempo. E lembrar que a diagonal da face é o que? A diagonal de um quadrado. Qual é? Rápido. Aqui um possível quadrado, né? L raiz de 2. Isso. Se o lado for L, ó, a diagonal é L raiz de 2. É só pegar o lado e multiplicar por raiz de 2. Belezinha? Show de bola. Então, vamos embora. Vamos seguir aqui, ó. Ó, aqui já, tá vendo? Mais para o ERG aqui, ó. Mais para uma questão do CFO. Você olha uma questão ali, o M. Quem é o termo independente ali? Dessa equação aí do segundo grau. Quem é o termo independente? M menos 5. É menos 5. Alô, não é M, não. É tudo isso aqui, ó. Tem que ter cuidado. É todo M menos 5. O A é 2, o B é 5 e o C é o M menos 5. Aí ele fala aqui, ó. Quem que a gente faz quando a gente não gosta, a gente odeia, né? Tem uma pessoa que eu conheço que ela odeia fazer por Bhaskara. Tá aí hoje na live. Só faz por sobreproduto. Quem é, gente? Quem é, ó? O que acontece? Aqui, ó. Aparecendo aqui, ó. Luan, ele tá somando, fazendo a soma das raízes e o produto. E, galera, aí você tem que lembrar, ó. Qual é a soma? Como é que a gente soma e qual que vai dar o produto aqui, né? Aí tem que lembrar, não tem jeito. Tá vendo? Mais que você saiba x do vértice, y do vértice, saiba a lei de formação e tudo mais, talvez a questão ela não vai te pedir isso, né? Ó, a soma vai dar alguma coisa que é menos b sobre a. E o produto vai dar c sobre a. Bom, ele está me dizendo aqui que a soma das raízes aqui, x' e x duas linhas são raízes. Ó. São raízes. E o produto entre elas. Está dando c sobre a. Vamos lá. Menos b. Olha para cá. Quem é o b? 5. Se eu colocar negativo dele, fica menos 5. Sobre a. A são 2, ó. 2. Então ficou menos 5 sobre 2. Vamos para o c. Esse é o perigo de o aluno falar que é só o menos 5 ou só o m. É todo termo independente. O que é termo independente? É aquele que ninguém multiplica ele. Não tem nenhuma variável ali x ao quadrado multiplicando ele. Então ele está independente, está sozinho. O c, então, é o m menos 5. A gente tem que colocar aqui, ó. E o a continua dando 2, né? E aí ele fala, ó, o candidato, ó, a soma das raízes, você tem? Tem, dá menos 5,5, coloca ali, menos 5,5. Tudo isso aqui é menos 5,5. Mais, então vamos repetir, mais, o produto entre elas você tem? Tem, aqui, ó, o produto entre elas deu m menos 5 sobre 2. Isso está dando igual a menos 3 meios. Aí, tá montado. Só tem uma incógnita, m. Ele quer o valor de m. Luan, tá tudo aqui, ó. O denominador com 2. Então, tranquilo, né? Porque eu posso colocar comum, ó. E fazer aqui, ó, menos 5 mais m menos 5. Soma aqui o numerador.
repete o menos 3 lá. Ó, aqui vai embora. Então vamos lá. Menos 5 dá menos 10. Mais M é igual aquele menos 3 lá. Ó quem vem aqui, ó, somando com 10, ó. Ou joga o 10 pra lá pra ficar legal, ó. Vai ficar o 10, que foi pra lá, tava negativo, vai pra lá positivo. Tem o menos 3 lá, ó. M é igual a 7. Letra D. De Dinamarca. Tranquilo? Esse passa pra cá, passa pra lá, como eu falei pra vocês, ó. Deixa eu botar aqui. Ele não existe, ó. Tipo, menos 10 mais M igual a menos 3. Ele não existe. Então, o que você vai fazer? Você vai somar 10 aqui do lado e você vai somar 10 do outro lado. Porque tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Ao somar 10 aqui, ó, o 10 com menos 10 vai embora. Aí fica M igual a 10 menos 3, que é 7. Entende? Na matemática pura é assim. Na realidade, no que os matemáticos fazem é isso aí. A gente que fica passando pra lá e pra cá, mas é tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Se aparecer um mais 10 lá, ele tem que estar aqui. Tranquilo? Deu. Isso aí é mó adianta, hein, cara. Tava jogando na fórmula, dando mó voltão aqui. Isso, a soma das raízes vai dar menos B sobre A. Sorte que eu falei contigo. E o produto vai dar C sobre A. Tranquilo? Então, beleza. Eu gosto sempre, pessoal, quando eu tô dando aula particular, eu sempre gosto de ficar fazendo perguntas e, vamos dizer, aguçando a mente do aluno, para que ele vá entendendo a matemática, né? Quando você entende, faz sentido, já era. Por isso que eu explico essas coisas de passar para cá e passar para lá, não existe. Uma vez eu estava no curso, estava na aula da Maria Lúcia, né? Ela é professora de cálculo. Aí eu, cheio de cacuete, né? De negócio de passa pra cá, passa pra lá. Eu falei, Maria Lúcia, agora você corta. Ela falou, me empresta a faca. Eu falei, que corta, né? Esse negócio é simplificar. Mas vamos lá, ó. Questão 5. Um campus universitário tem 7 portarias. Essa questão é muito maneira, pessoal. Ó, tem 7 portarias que podem ser usadas tanto para entrada como para saída de alunos. O número máximo de formas distintas, cuidado, distintas diferentes, você não pode repetir. O número máximo de formas distintas como um aluno poderá entrar e sair. Então, esses distintas tá tanto para entrar e sair, tá? Então, de formas distintas, como o aluno poderá entrar e sair desse campus utilizando portarias diferentes. Pessoal, ele foi bem rigoroso aqui com a palavra diferente, né? Se o aluno repetir aqui, botar algarismo repetido, né? Opções repetidas. Vamos lá, tem 7 portarias, pessoal. Eu gosto de explicar assim com a sala redonda. Então acontece, tem uma aqui, certo? Ó, uma aqui. Tem outra aqui. Isso aqui são as entradas. Ele falou 7, né? Então temos 3, 4, 5, 6. Aí vou colocar uma mais aqui, ó, 7. Pronto, só pra... essa porta aqui tá... Beleza. Lá, o que é isso? São portas, pessoal, tá? Finge que são portas. Tranquilo. Vamos lá. Se eu abro essa daqui e entro, a minha pergunta é, ele quer entrar e sair, certo? Ó, entrada, opa, e saída. Tá, para entrar eu tenho quantas possibilidades? Entrada. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para entrar eu tenho 7. Bom, eu entrei, ó. Não posso usar mais essa. Ele falou que tem que ser distintos. Tô aqui dentro. Quantas tem para me sair? Distintas, hein? Tem gente que faz 7 vezes 7 e tem 49 na alternativa. Aqui não tem. Não foi maldoso, mas em vestibular tem. Tem 7 para entrar, como é distinta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para sair. Beleza? Simples, questão simples. Bem, vou mentir não, é tranquila. Mas ainda tem gente que tem aluno que erra. Cuidado com essa pegadinha aí, ó. Tá? Para você não querer considerar a volta como 7.
Então, é a letra A, ó. Belezinha? Então, vamos lá. Tá. Pessoal, o número de candidatos aí são 44. Então, eu vou ter 44 números, né? Porque são 44 candidatos recebendo notas. Então, serão 44 notas também, né? Certo isso ou não? Tem número de candidatos, 4, 8, 11, dá 44, se eu somar. Certo? Como é que eu faço essa mediana? Eu posso colocar em qualquer ordem? Como é que fica isso? Tem que botar na ordem, aí tu pega as duas do meio, soma e divide por 2. Boa, exatamente. Quando dá par, eu pego os dois centrais, né? Porque vamos supor, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6. Cadê o meio disso aí? Tem um meio? Ah, Luan, tem aqui ó, uma linha que passa no meio. Não, mas de nota. Pegando notas. Tem notas que fica no meio? Ah, tem a 4. Se ela tiver no meio, o que tá para a direita tem para a esquerda. Isso acontece? Tem 2 para a direita e 3 para a esquerda. Não acontece. São duas, né? São 2. É por causa disso. Eu tenho que fazer a aritmética que tá no meio. Ó, essa tá no meio, lá. Não tá. Porque o que tá no meio, você pega as extremidades, são congruentes. As extremidades não são. Aqui tem 2 e aqui tem 3. Então a saída é o quê? Quando der par. Pegar os dois do meio. Ó, agora você vê que a extremidade tem 2 notas e aqui tem 2 notas. Pego do meio e faz a média, ó. Isso vai ser a mediana. Quando for par. Cuidado que isso aqui está em ordem. Eu coloquei em ordem. Nota 1, nota 2, 3. Tem que estar em ordem. Lá, quando você for estudar estatística, média aritmética, mediana, tem uma coisa que se chama Hall. Hall é exatamente isso. Você ordenar, colocar em ordem a sua sequência. Ou seja, para dar a mediana, além de você saber que quando é par no meio você tem que fazer a média aritmética, você tem que ter cuidado com as questões maldosas, que ela pode te dar fora de ordem. E você é obrigado. Luan, tem menos de 1 minuto para cair a live. Menos de 1 minuto. Tá, pessoal, eu vou pedir licença aqui, vou derrubar então. Nós temos que ordenar aqui a nota 3, a nota 4, a nota 5, né? As menores notas vêm primeiro, em ordem crescente. Então a gente tem que colocar em ordem essas notas, por exemplo. 3, depois vem a nota 4, depois vem a nota 5, 6, 7, 8. Bom, quantas notas 3 eu tenho? 4, né? 4 pessoas tiraram nota 3 aqui. Então eu tenho 3, 4. Vamos colocar assim para ficar bem didático, para você olhar quem vai ser o meio. Quantas notas eu tenho? 4. 8 candidatos, 8 alunos tiraram nota 4. Então tem 8 vezes a nota 4 aparecendo. Então o primeiro tirou 4, o segundo, o terceiro, 6, 7, 8, não é isso? Isso ficou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 11 vezes o 5, meu Deus, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E 10 vezes a 6 aparecendo ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só para mostrar o meio para vocês. Beleza, deixa eu puxar para cá, ó. Luan, tá subindo. Qual a nota ou os números? Vamos lá, ó. 6, já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 8 vezes a nota 7 aparecendo. Então ela vai ficar 7, 4, 5, 6, 7, 8. E 3 vezes a nota 8 ali. 1, 2, 3. Você não consegue um meio. Aqui tem 44, ó, é par. Quando é par você não consegue um meio.
E aí é o seguinte, Luan, se eu vou ter que fazer tudo isso aqui, né? Na prova? Não, eu fiz isso para te mostrar. Você consegue identificar o meio, que é o seguinte. Qual é os valores que estão no meio? Seria essa a pergunta. Se você tem 44 candidatos, e você sabe que são 2 que estão no meio. São 2, Luan. 2 números que estão no meio. Se você tirar esses 2, igual isso aqui, ó, N1, N2, N3, N4, N5, N6. Se você tirar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pega 6, tira 2 e divide o que vai ficar pro lado, pros dois lados. Metade para um lado, metade para o outro. Por isso que eu divido por 2. Vai dar 4 por 2, que é 2. Ó. Quer dizer que você pega 2 da extremidade e 2 da outra. O resto é o meio. Esse 2 de cima foi o que eu tirei, porque eu não conto com ele. E divido por 2, porque é metade para um lado, metade para o outro. Aí eu identifico quem está no meio. Certo? Aqui, ó. Pego 44, tiro os 2 do meio e divido por 2. 44 menos 2 dá 42, por 2 dá 21. O que isso quer dizer? Que são 21 números aqui para a esquerda, para a direita, e 21 para a esquerda. Mas como é que eu vou saber quem é a soma? 4 números 3. 4 é 21? Não, até dá 21. Ó. 8 vai dar 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Caiu no 5. Quando eu fiquei somando aqui, a casa caiu no 5. Então é o 5 e o próximo também é 5. Entendeu? Ó, tem 4 número 3 com 8, dá 12. Eu sei que é o 21º. Tá? Para um lado e 21 para o outro. Ó. Só para te mostrar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Tá aqui. Isso aqui eu tô fazendo na mão, mas não precisa fazer isso. E 21 pro outro lado. Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Tem 21 pra cá e 21 pra cá. A média ali, ó, faz a média dos dois, vai dar a resposta. Aí o negócio. Aqui é o seguinte, mas como é que eu vou saber que é 5, 5 no meio sem fazer isso tudo aqui? Bom, tem 4 aqui, tá aberto aí, ó, aberta o microfone. Tem 4 aqui, são 4 números. Tá aberto o microfone aí. É do Kaique. Ah, é. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais 8 aqui. 4 com 8 dá 12. Eu tô no 12º. Eu tô no 21º? Não. Aí eu entro na casa dos 5, que são 11. Quanto que eu preciso depois do 12 para formar 21? Preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Preciso de 9. Gente, tem um microfone aberto aí. Ó, vamos lá, hein? E aí o próximo que eu pegar já vai ser o do meio. Como são 2, você pega esse e o outro próximo. Ou seja, Luan, fiz as contas, deu 44, tirei 2 que estava no meio e dividi por 2. Já sei quantos de valores que vai ficar um para cada lado. Dá 42 dividido por 2 é 21. 21 pro lado, 21 pro outro. Aí eu pergunto pra você, isso aqui, esse carinho último aqui é o 21º. O 22º, ele tá em par com o outro, os dois estão no meio. Como é que eu acho? Só contar, ó. Você vai pegar 4 com 8 e mais um pouquinho do 11. Vai pegar 9 do 11 aqui, né? Vai dar os 21. Ainda assim eu vou estar na casa dos 5. Ou seja, os próximos dois, ó, tá no meio. Faz a média aritmética deles. Dá 10 por 2, que é 5. Beleza? Isso vai ser a mediana. Que é a letra C. Deu ou não, pessoal? Deu a pegar? Não precisa escrever tudo isso aí, não.
Pode apagar aqui, ó. Você precisa só fazer isso aqui, ó. 2 continhas, ó. Vamos lá, mostrar. 44 é o total. Menos 2 dividido por 2. 44 menos 2 dá 42 por 2 dá 21. Eu sei que é 21 para cada lado. O 22º e o 23º estão no meio. Aqui é o 4, o 8. Eu quero chegar no 22. Mais 9 daqui, se eu pegar 9 daqui, vai dar o 21º. Se eu pegar 9, vai sobrar 2. Então sobra 2, 5. O primeiro 5 é o 22º e o segundo 5 é o 23º. Ambos estão no meio, tá? Já que daqui pra cá, ó, tem 21, ó. 18, 19, 20 e 21. Então daqui pra cá você nem mexe. Não vai estar no meio. O probleminha tá aqui, ó. Na casa do 5. Beleza? Então é isso. Luan, se fosse um número ímpar, em vez de diminuir 2, tu diminuiria só 1, né? Não, se fosse um número... Ah, tá. Se fosse um número ímpar. Aí, sempre que a gente quer saber como é que funciona, a gente faz casos menores. Então vamos lá, a quantidade de número vai ser ímpar. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. Luan, tem 5 aqui. Eu quero pegar o do meio. Óbvio, você sabe. É o N3, porque tem 2 para cada lado. Mas tem 5. Como é que eu vou pegar o do meio? Vamos pensar. Como é que eu pego o do meio? Eu tenho 5. E eu tiro do meio, eu tiro 1. Aí eu vou tirar 1. E divido por 2. Será que seria isso? Aí vai dar 4 por 2. Que dá 2. O que é esse 2 aqui? Que é 2 para cada lado. Exatamente. Então você tira o primeiro e divide por 2. Desculpa, tira 1 e divide por 2. Igual se você tiver, tipo, uma sequência com 100. Tem 100 notas. Imagina. Vai botar as 100? Não. Você vai dividir por 2. Desculpa. Você tem 100 notas, é par, né? Tem que botar uma ímpar. Porque par tem que fazer a média aritmética dos dois. 1, 2, 3, 4, 5 é ímpar. Tira 1, como o Jonathan falou, e divide por 2. 101 menos 1 dá 100. Por 2 dá quanto? 50 para cada lado, Lu. Então você vai pegar, ó, 50. Tem 50 valores aqui. Luan, tem outros 50 para lá. Isso. Você vai pegar o 51º termo, que é o 51. Tranquilo? Deu? Foi ou não? Foi, show de bola. Belezinha? Porque se você sabe que deu 50, é 50 pra cá, 50 pra lá, você pega o do meio. O próximo, você chegou no 50, o próximo é a mediana. E se for par, Luan, você retira 2, porque 2 vão ficar no meio, e divide por 2, porque um pra lá é um conjunto pra lá de valores com um conjunto pra cá. Por isso que você divide por 2. E vai dar quantos que você tem pra lá e pra cá, que é 21 ali. Você tem 21 para a esquerda e 21 para a direita. O 22º é um que está no meio. E o 23º é o outro. Formou um parzinho no meio. Só somar e dividir por 2. Beleza? Então vamos embora. Ó, mais uma de função sum grau, né? Ó, vamos lá. O gráfico da função real é f de x igual a x ao quadrado mais x mais c com a, né? Concavidade aí para cima maior que zero, a maior que zero. É a parábola representada na figura. Sabendo-se que a soma das raízes é menos b sobre 2, não é uma fórmula aquilo ali, ó. Tranquilo?
onde x, isso aí foi um dado da questão, onde x e x de duas linhas são raízes, de f de x igual a zero, é correto afirmar que a parábola intersecta o eixo das ordenadas no ponto. Então ele quer saber o valor do c. Bom, se daqui para cá foi 1, aqui vai ser 1, certo? Não é o meio? Aqui é 4. Certo ou não? Então você já tem as duas raízes. É ou não é? Tocou o eixo x, ó. 2 e 4. Ah, mas somando elas dá menos b sobre 2, ó. Então vamos ver aqui. A primeira é 2, são 2, a segunda é 4. 2 com 4 é 6. Passa esse 2 aqui multiplicando. Isso implica que o b, ó, toca esse negativo para lá, vai ficar menos 12. Beleza, deu menos 12 ali pro b. Show! Se eu tenho b, o que eu tenho mais ali em cima? Tem mais alguma coisa? Não, não tem mais nada. Tem as raízes. Tem o b, tem as raízes. O que eu posso fazer? X do vértice. X do vértice. Isso. X do vértice. Só deixa eu ver um negocinho. Soma das raízes menos b sobre 2a. Porque se eu somar as raízes, rapidinho. Somando elas deram quanto? Menos 12. Somando elas deram 6. É igual a menos 12 sobre A. Aqui, ó. Troco o A de lugar com 6, ó. É ou não é? Viu que eu fiz ou não? Deu pra ver? A soma e o produto das raízes, lembrou? Ou não? O A é menos 2, né? Já vou chegar no x do vértice. A soma das raízes não dá menos b sobre A? E o produto não dá c sobre A? Soma as raízes, você tem, ó. 2 mais 4. Menos b você já tem, ó. Somou as raízes e deu 6. Igual a menos b. Mas menos b, né? Vai dar 12. Sobre o A. Foi aqui que eu errei, ó. É positivo, né? Com cavidade voltada para cima. Tá escancarado aqui ainda. Então, troca de lugar, o A vai ficar igual a 2, né? É ou não é? Então A deu 2. Show. Mas também, alguém falou x do vértice, né? Então a gente pode jogar no x do vértice. Porque o x do vértice é a média aritmética das raízes. 4 mais 2 dá quanto? 6. Divide por 2. 3. Então o x do vértice é 3, só que ele é dado por menos b sobre 2a, né? X do vértice sendo 3, menos o b é 12, menos 12. Menos 12 dá 12. Sobre 2a. Toco 2a lá pra cima. 12 dividido por 3 vai dar 4. A igual a 4 por 2, que é 2. Confirma. Beleza. Então temos o A, temos o B e ele quer o C. Bom, aí é o seguinte, pessoal. Tem várias formas de você fazer isso aqui. Pode jogar na forma fatorada ou pode jogar no próprio y do vértice, né? Que tem menos delta sobre 4a.
Joga na forma fatorada que a gente não usou ainda. Pra ver se vai dar certo. A, x menos x do... x', né? X menos x, duas linhas. O A já tem, né? Já tem as raízes também. Vai ficar a função, ó. Y igual a f de x. O A são 2. Primeira raiz é o 2. Segunda raiz é o 4. É só multiplicar. Então, vamos lá. F de x. 2. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4 é menos 4x. Menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes menos 4, né? Aqui no Rio, costumam dar valor 8. Que isso. Ó, f de x é igual, ó. X ao quadrado, não tem nenhum outro ao quadrado para somar, né? Então vamos embora. Menos 4x menos 6, menos 2x me dá menos 6x. Mais 8. E aí, Luan, ó. Eu conheço como chuveirinho. Que isso. Distributiva. Faz a distributiva ali, né? Multiplicando todo mundo por 2. Então fica f de x. 2x ao quadrado. Só dobrar todo mundo, né? Menos 12x. Mais 16. Quem é o termo independente? Ó, dá 16, certo? Beleza? Agora, olha só. O ponto C. Ele é bem claro com isso? São as raízes de fx. A quarta afirma que a parábola intersecta duas das ordenadas no ponto onde toca. Onde a função... Deixa eu botar uma reguinha aqui. Ó. Onde toca aqui é um ponto, não é? Não é só um valor, é um ponto. Aqui é 0 para x e c. Então esse ponto aí onde toca, ó, é 0 para x e o c é 16. É 0 e 16, certo? Ou não? 0 e 16 está na letra D aqui, ó. Tranquilo? Ou não? Show de bola. Alguém queria perguntar alguma coisa? Luan, nessa daí eu fiz primeiro a... Deixa eu ver o que eu fiz. Eu fiz primeiro o x do vértice. Aí eu sabia já que o A era 2. Né? Por conta do... Que ele fala ali que x' mais x... duas linhas é menos b sobre 2. Aham. Aí eu vi que o A era 2. Aí eu achei o B Você viu que o A era 2 como? pelo menos b sobre 2. Ah, tá. Show. Aí eu achei o B. Aí eu fiz a Como é que tu viu a que o soma A das era raízes. por aqui? Como é que tu achou o A por aqui? Então, porque a soma geralmente é menos b sobre A. Ah, não, é menos... menos b sobre A, não é? Ah, tá, entendi. Você já Entendeu? deduziu Menos que b aqui sobre era um 2. Boa. Isso. E porque ela é positiva, né? É, Uhum. ela vai... Entendeu? Aí, tipo, eu fiz a soma, que é 2 mais x, duas linhas igual a 6. Sim. Aí nisso eu achei a outra raiz. Aí eu fiz o produto, que foi 4 vezes 2, que era uma raiz vezes a outra, igual a c sobre 2. Aí eu achei 16. Fiz dessa forma aí. Show. Beleza. Só Boa pra jogada ali no compartilhar 2, mesmo. né? Achou um A ali. É, É menos B sobre A, já tá no lugar do A o 2, então só pode ser ele. Show. isso. Isso aí, vamos ficando rato. Vamos na próxima. Vamos na 8. Para serem transportados ao aeroporto, 6 pessoas de uma mesma família, sendo 2 adultos e 4 crianças, devem ocupar as 2 primeiras fileiras de bancos de uma van, com 3 assentos em cada fileira. O número de maneiras diferentes pelas quais as 6 pessoas podem distribuir-se nos assentos
de modo que os adultos ocupem sempre os 2 assentos das extremidades da primeira fileira. Então como é que a gente pode desenhar, né? A gente tem uma restrição, né, pessoal? Quem que fica só nas extremidades da primeira fileira? Então tem essa restrição aí. Vou botar assim. E aqui atrás. Aqui eu vou colocar o seguinte. Sempre tem 3, né? Com 3 assentos em cada fileira. Então 3. Ó, tem que ter cuidado com o seguinte. Na análise combinatória a gente vai sempre atacar as restrições. Tem 3 assentos aqui e aqui também tem 3, não é isso? Cada fileira tem 3. Ó. Vamos desenhar aqui mais ou menos. Gente, é uma questão tranquila, né? Acho que não é difícil, não. O número de maneiras diferentes pelas quais 6 pessoas podem distribuir-se nos assentos, de modo que os adultos ocupem sempre os 2 assentos das extremidades da primeira fileira. Beleza, eu tenho 2 adultos, né? 2 adultos, então adulto 1 e adulto 2. E 4 crianças, então criança 1, criança 2, criança 3, criança 4. Eu pergunto, essa é a primeira fileira, pessoal. E essa é a segunda, vamos dizer assim. Quantas possibilidades eu tenho para colocar o adulto aqui? Já que eles têm que ficar na extremidade. Né? 2. Isso. Eu tenho 2. Eu posso tanto o A1 quanto o A2. Porque se eu botar o A1, ele está na extremidade. Se eu botar o A2, está na extremidade. 2. Aí vamos supor que eu coloque o A1, né? Cuidado. Isso aqui, esse 2 é possibilidade. Não são 2 adultos que estão ali, não. Tá? Então são 2 possibilidades ali. Tranquilo. Então vamos supor que eu coloque ali o A1. O adulto 1. Quantos adultos sobram para outra extremidade? Um só, né? 1. Foram todos. Agora, tem restrição para as crianças? Não tem, né? Então posso colocar ali 4 crianças. Possibilidades, tá, pessoal? Pode ser a criança 1, a 2, a 3, a 4. Tem 4 possibilidades. Vamos supor que eu boto C4. Ah, tá ali. Ó, quantas possibilidades eu tenho aqui? 2 vezes o 4 dá 8 vezes 1, 8, não é isso? 8. É isso mesmo, né? Então, ó, quantas possibilidades eu tenho aqui na segunda fileira, né? Se não tem ninguém, aí não tem restrição nenhuma, desculpa. Não tem restrição nenhuma. 3. Pra primeira aqui eu tenho 3, né? Pode colocar tanto C1, C2 quanto C3. Pra segunda, já que eu usei aqui, ó, na primeira tem 3 possibilidades. Vamos supor que eu coloquei a criança 1. Pra segunda aqui, Luan, sobraram 2 crianças. Vamos supor que eu coloque a 3 aqui, né? E sobrou 1 aqui. 2 vezes 3, né? O 3 vezes 2 dá 6 vezes 1, 6. Eu tenho que ter isso, ou isso e isso, para compor aí os lugares na van. Como é que fica? E, né? Eu tenho que ter a primeira fileira completa e a segunda. 6 vezes 8, 48. É ou não é? Aí, tem participação na live aí, ó. Cadê o... Tá certo, pessoal? 48? É isso aí. Só um minutinho que eu vou botar ele pra correr aqui, senão ele vai ficar... Tá, então a 8... Deixa eu só passar aqui, deu a letra D. Tranquila, né? Pode deixar que quinta-feira eu vou marretar. Vambora. Tá fácil a lista, né, Cláudio? Pô, tô quieto, cara. Tá fácil. Eu sei que tá. Você e Fabi aí, ó. Tá tranquilo. Quinta é dia. Ó, vamos lá, hein. Um projeto... Até ouvi aqui, ó. Fiz de cabeça.
Um projeto de preservação ambiental está sendo analisado pela Secretaria de Meio Ambiente e, para ser implantado, ele deve ser aprovado pelos setores técnico e financeiro. Cara, isso aqui tá no português, ó. Não é que a probabilidade de que ele pede tem que ser, vamos dizer assim, a probabilidade de ocorrência de um último caso é sempre a multiplicação dos anteriores. Não. É que ele disse aqui no português, ó. Tá vendo? Técnico e financeiro. Acabou. Aí vamos lá. Ecologistas estimam que 3/4, em 3/4, né? A probabilidade de um projeto ser aprovado pelo técnico. Então, ó, ele falou que é técnico e financeiro. Ecologistas em 3/4 a probabilidade, né, de ser aprovado, de um projeto ser aprovado pelo técnico 3/4. E é multiplicação. De projeto ser aprovado pelo técnico. Caso isso aconteça, a probabilidade, ou seja, a fração, probabilidade é uma fração. A fração de ser aprovado pelo financeiro, pelo setor financeiro, é 5/6. Nessas condições, a probabilidade de que o projeto seja implantado, para ele ser implantado, tem que passar pelo técnico e pelo financeiro. E aí, ó, quanto que dá isso aqui? De novo, como é uma multiplicação, pessoal, tipo 3/4 vezes quinto, 5 vezes dividido por 6, 6 é 3 vezes 2. Aqui, ó, 3, 3. Dá 5 oitavos, né? 2 vezes 4, 8. Então dá 5 oitavos. Belezinha? Letra B, ó. É ou não é? Já ouvi aí que tá fácil, tá tranquilo. Tá fácil. Ouvi aqui também, galera aí, ó, tirando de letra. Foi isso, eu escutei daqui. Aí, ó, viu? 10, ó. A 10 tá legalzinha, tá mais... A 10 dá pra ver uma miragem de quinta, né? Ó, em um programa de reabilitação pós-cirurgia, um paciente fez caminhadas diárias durante 10 dias seguidos. Beleza. Sabe-se que a cada dia ele caminhava 160 metros. Para. O que é esses 160 metros de uma PA? Razão. Boa, show. Sabe-se a cada dia ele caminhava 160 metros. Ou seja, a razão da PA é aquilo que está sempre somando, constante, não muda. Tipo, a cada dia que passa ele está 160. Luan, a razão da PA é constante? É. Então, ó, ele está sempre somando, sempre andando, né? 160 metros a cada dia. Então, 160. De cara, né, pessoal? A gente tem que enxergar isso aqui de cara. A mais, ainda fala, do que no dia imediatamente anterior. E que no primeiro dia ele percorreu, ó, sentença que matemática em forma de português, ó. E que no primeiro dia, na 1, ele percorreu 1/7, ou seja, é igual a 1/7. Dá é multiplicação, hein? Distância percorrida no 10º dia. A na 10. Só que vamos lá, se eu tiver A na 100, eu posso abrir como A na 1 mais 99R. Se eu tenho A na 53, é igual a na 1 mais 52R. E se eu tiver A na 10? Lembra, 52 com 1, 53. 99 com 1, 100. Então 10 é A na 1 mais quem? 9 vezes a razão. 9 com 1, 10. Então eu vou abrir ali, ó. É 1/7 de A na 10. Só que A na 10 é quem aqui, ó? A na 1. Cuidado ao parênteses. Esqueceu o parênteses, né? Vamos lá, deixa eu só... Tá, mas aí cuidado aqui, porque você tem que fazer isso aqui, ó. A na 1, cuidado, ó, distributiva, né? Essas coisas, essas continhas, pode ser que passe. Tem que ter cuidado.
Tem que ter paciência na hora de fazer. Então, 1/7 vezes ANA 1, tem um mais lá mais, 1/7 vezes 9R. Toca esse 1/7 pra cá. E aí, ó, você que... Luan, eu que já tô maldoso, maldosa, né? Isso. Já tá tipo bicho papão. Aqui é 1, né? Só que 1 com denominador 7 fica como? 7 dividido por 7. É ou não é? É muito ratarilo, que isso. Ó, vai pra lá, 1 sobre 7 vai pra lá, ó. Negativo, ó, 1 sobre 7. ANA 1 é igual a 9R dividido por 7. Belezinha. Por que eu fiz isso aqui, né, pessoal? Porque o denominador vai ficar igual. E a gente vai ficar livre para poder trabalhar com o denominador igual, né? E vai ficar livre para trabalhar com o numerador. Então, 7 ANA 1 menos ANA 1 dá 6 ANA 1. Repete o denominador. Ó, 9R. Vou colocar um 9 aqui, ó. Sobre 7. 7 corta com 7. Vai ficar 6 vezes ANA 1 é igual a 9R. Pessoal, a razão a gente já tem, né? A razão é 160. Agora, ó, pra gente não ficar escravo de número, né? 6 é 2 vezes 3, né? 9 é 3 vezes 3. 160 é 80 vezes 2. Assim aprende. Então vamos lá, ó. 2 vai embora com 2. 3 vai embora com 3. ANA 1 é igual a 3 vezes 8, que é 24. Com aquele zerinho, 240 metros, né? Se fosse quilômetros, tava morto. Primeiro dia eu corro 240 quilômetros. No segundo, cadê eu? Ó, ele pede o que pra gente? Desse modo, no 7º dia, esse paciente percorreu quanto? No 7º dia, né? Quem é o 7º dia? Se o ANA 1 é o primeiro e o 10º dia é ANA 10. ANA 7, né? Então, olha só. Pessoal, o seguinte. Tendo a razão e tendo a ANA 1, você acha quem você quiser. Então, o ANA 7, que é o 7º dia, é o primeiro, mas quantas vezes a razão? 6. 6 vezes a razão. ANA 7 é o que ele quer, né? ANA 1 eu tenho. Mais 6 vezes a razão é 160. Tranquilo? Então, ANA 7 ó, é igual. Aí, isso aqui, 240 é quanto? É 160 mais 80, não é? Ou não? 160 mais 80, 240? 180. 190, 200, 210, 220, 220. Isso. Mais 160 vezes 6. Aqui tem 1 vezes 160, mais 6 vezes 160. Dá 7 vezes 160. Mais 80. E aí só fazer aquela continha ali agora, né? Isso aqui ainda dá pra quebrar, né? Porque 160 é 2 vezes o quê? 80. Vamos exercitar aqui, ó. Caramba. 2 vezes 80, né? Aí você vai ficar assim, ó. Ah, isso aqui ajuda muito, ó. ANA 7. 2 vezes 7, 14, né? E você tem 14 vezes 80. Não é isso ou não? Ou eu tô viajando? 2 vezes 80 é 160. Acho que aqui passou um cadinho, pessoal. Vamos ver aqui. Se eu tô... Não, é isso mesmo. Fica 15 vezes 80, né? É isso, né? Só pra corrigir aqui, pra não ficar... É isso mesmo, vai dar 1.200. Aqui tem 1 vezes 160. Só voltar ao raciocínio. Segui dando spoiler aí do resultado.
Vamos lá, na 7. 240 é o 160 mais 80. Mais 6 vezes 160. Então, A na sétima é igual. Aqui é 1, ó. 1 vezes 160 com 6 vezes 160. 7 está certo. 7 vezes 160. Mais 1 vezes 80. E aí, ó, 160 você quebra. É só pra gente exercitar. 160 é 2 vezes 80. Mas tem ele vezes 7. Mais 1 vezes 80. 2 vezes 7 dá 14. Dá 14 vezes 80. Mais 1 vezes 80. 14 vezes uma coisa, mais 1 vezes uma coisa. 15 vezes essa coisa. Aí só fazer 8 vezes 15. 8 vezes 15. Se fosse 10 daria 150. Tira 160. Vou fazer aqui. $1.200. É isso? Metros. Que é em quilômetros, né? Tem que voltar 3 0. 1, 2, 3. Dá 1,2 km. 1,2 da letra E. 10 é. Dá pra não sonhar com conta, né? Alguém aqui já tá no nível de sonhar com conta? Quando começa, já sonhou, né? Eu sonho direto também. Então vamos lá, ó. Vamos pra... Ué, o que houve? Questão 11. A tabela mostra as extensões aproximadas em quilômetros de alguns rios brasileiros. Então, Araguaia, Iguaçu, né? Tudo aí. Ele quer a razão. A razão nada mais é do que uma fração, uma divisão, entre a média aritmética e a mediana das extensões dadas. Como eu disse, tem que colocar em rol, né? Para fazer a mediana. Então, qual é o menor valor? É 1.300, né? Então, ele vem como primeiro. Já usei ele. Depois vem quem? 1.800, né? 1.800. Depois vem 1.900. Não pode esquecer de colocar em rol aqui em ordem. 1.900, depois vem 2.600. O salário tá aumentando. Que isso. Depois vem 2.700. Depois 3.200. Show. Ele quer a mediana. Vamos olhar. É par ou ímpar? É par ou ímpar a quantidade de elementos que tem aí? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tá facinho, né, pessoal? Mas seria pegar o 6, tirar 2 e dividir por 2. Daria 4 por 2. Esse valor é a quantidade que está para os extremos, ó. 2, 2. Aí pega os 2 do meio, faz a média aritmética. Belezinha. Então a mediana, vamos botar assim, mediana, é igual a 1.900 mais 2.600, né? Dividido por 2. Bom, isso aqui vai ficar 3, 4 e alguma coisa. 4.500? 2, 3 e 900. É isso, 4.500. 4.500. Beleza. Por 2, né? Não divide, não divide. Calma. É aqui agora vai fazer a média aritmética. É somar tudo e dividir por 2, não é isso? Ou não? Posso somar tudo e dividir por 2, a média aritmética? Por 6. Não. Divide pelo número do termo. Isso. Pelo número de que os elementos aparecem aqui, a quantidade. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, lá, mas você fez a média aqui por 2. Claro, tá aparecendo só 2 vezes os valores.
né? Se fosse 3 vezes, aí aqui você entraria um 3. Ó. Caso entrasse aqui um 1.800. Entende? Então, média aritmética não é dividir por 2, não. Arranca isso de uma vez da cabeça. Então, vamos lá, ó. Vou somar tudo isso aqui. Luan, vou somar não, vou? Vai. Não tem jeito. Ó, o que você vai ter que fazer? Esquece o zero. Soma só os valores aqui, ó. 7 com 3 é 10, né? 27 com 3 fecha. Com 13 fecha. Dá 40, certo? Então, ó. 13 com 27, 40. 40 com 32 dá 72. 72 com 26 dá 98. 98 com esse 10 aqui dá 108. Com 8, 116. 116 com 19 daria 136 menos 1, né? 135. Isso. Então dá 135, não esquece dos 0, que é 2, 2, né? E isso dividido pela quantidade de termos que aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha pergunta é, 135, desculpa, 13.500 é divisível por 6 e por quê? É por 6 Só soma dos algarismos. Porque ele é por 2. 3. Isso por 2 por 3. Isso. Tá fácil. Cláudio, você respondeu assim, tá fácil. Ó, ó o que o Cláudio falou, ó. Por que aquele 13.500, ele é um número divisível por 6? Porque se eu somar os algarismos, vai dar o número por 3. Primeira condição para ser por 6. Se eu somar os algarismos, soma 0 com 0, 0, com 5, 5, com 3, 8, com 1, 9. 9 é por 3? É, Luan. 9 é o número por 3, dá para dividir por 3. Então, 13.500 é. Se ligou? Agora, para ser divisível por 6, tem que ser por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Aí a segunda condição é, ele é par? É, termina em 0, pô. Então ele é por 2 também. Se é por 3 e é por 2, então é por 6. Beleza? Essa é a condição. Tem que ver se ele é por 3 e se ele é par, né? Já divisível por 2 é a mesma coisa que par. Então ele é por 6. Então pega o 135 e divide logo por 6. Ó. 2 vezes 6 dá 12, né? Para 13 sobra 1. Baixo 5 aqui, aí eu vou ter que... O que acontece? Como é 0, 0 ali, ó. 135 não vai ser. Tem que pegar aqui o 0. Então vai dar 2. Abaixo 13, 2 vezes 6, 12. Para 13 sobra 1. Baixo 15. 3 passa, né? 3 vezes 6, 18. Vai ficar 1. 1 vezes 6, 6. Desculpa. 2 vezes 6, 12. 13, 14, 15. Dá 3. Abaixo 0. 6 vezes 5, né? Dá 30. Para 30 nada. Tem aquele 0 lá. Dá quanto aqui? C vezes 5, 30. Para 30, nada. E aquele 0 que você baixa lá, você coloca ali. Dá 2.250. Manda. Certo? Só que aqui também, Lô. Número tranquilo, né, de fazer. É ou não é? Divide o 4.000 por 2. Dá quanto? 2.000. Divide o 500 por 2. 250 aqui, 2.250. Você vai dividir a média aritmética, a razão, né? Da média aritmética pela mediana. Então fica aqui... Média aritmética é 2.250. Mediana é 2.250. Uma coisa igual a outra dividida dá quanto? Dá 1. Mentira, dá 10 elevado a 0. Que isso? Ó. Letra B, é ou não é?
Tá rindo. Tranquilo, pessoal? Alguém quer tirar dúvida de alguma coisa?